Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, professor de Biologia, e vamos dar continuidade, aos nossos conteúdos de Biologia. Hoje é a nossa 15ª aula, onde a gente vai estar estudando a herança ligada ao sexo. Então, a gente viu na aula passada a questão da primeira lei de Mendel, da segregação dos fatores, E a gente agora vai dar continuidade a essa temática trabalhando heranças, genéticas, que são associadas ao sexo. Lembrando que quando a gente tem um processo lá de divisão, lembre-se da meiose para a formação dos gametas, nós temos a separação do material genético, certo? Então, toda vez que um organismo vai se reproduzir de forma sexuada, que a gente tem um cruzamento dos gametas, a gente tem uma combinação genética, tá? Como eu disse também nas aulas anteriores, de forma didática, a gente estuda, essas interações gênicas, esse processo de divisão, fecundação, permuta gênica, todos esses processos associados à vida, e à célula, e à reprodução, e à genética, observando as características do ser humano, Então, nós observamos a característica do ser humano para poder ficar didático e a gente entender também como é o funcionamento do nosso organismo, Compreender as doenças que estão aí, que a gente pode ser acometido. Então, nesse processo, essa linha de estudo ela tem que ser contínua. Você tem que vir estudando mitose, meiose, genética, E aí você estuda a primeira lei de Mendel e aí a gente já vai trabalhando a herança ligada ao sexo, tá? É importante também, nesse meio tempo, vocês acessarem nos livros e conteúdos a segunda lei de Mendel. Mas a herança ligada ao sexo, ela é basicamente baseada na primeira lei de Mendel, tudo bem? Então vamos ao nosso conteúdo. Então veja na imagem aí, a gente tem um pai, o sexo masculino, e a mãe, o sexo feminino. Lembrando que a característica, dos cromossomos sexuais do homem é XY e a da mulher XX, certo? Quando a gente tem um processo de formação do gameta, veja bem na imagem aí, a gente vai ter a formação de gametas X e Y para o homem e XX para a mulher. Então, do cruzamento entre homens e mulheres, eu posso ter tanto 50% de chance de nascer um menino e 50% de chance de nascer uma menina. Lembrando que tanto o menino quanto a menina, eles vão ter características compartilhadas da mãe e do pai. Se nascer uma criança, uma menina, ela vai ter um X da mãe e um X do pai. Se nascer um menino, ele vai ter um Y do pai e um X da mãe, porque a mãe não tem Y, certo? Mas da combinação a gente sempre tem 50% de chance de nascer menino ou menina. Lógico que existem outros fatores que vão influenciar, mas estatisticamente, para a gente estudar hoje, nós vamos considerar dessa forma, tá bom? O ser humano, ele tem 46 cromossomos na sua característica genótipa, certo? Então, a característica do ser humano são 46 cromossomos, são 23 pares. Só que 22 pares desses cromossomos, conjuntos desses dois cromossomos homólogos, que compartilham características iguais, eles são autossômicos. Eles são cromossomos que vão dar características na nossa característica do ser humano normal, tudo bem? Mas vamos ter um par de cromossomos sexuais. Esses cromossomos sexuais formados, da união de um cromossomo sexual do pai e da mãe, ele vai ser chamado de alossomo, certo? Então a gente tem 22 pares de cromossomos autossomos, e um par de cromossomos alossomos ou cromossomos sexuais. Nesse sentido, eles vão ser ou XX, mulher, XY, homem, tudo bem? Então, nessa imagem que vocês podem ver aí na tela, a gente tem a configuração do nosso genótipo. Então, a gente tem os 23 pares de cromossomos, 46 cromossomos, e veja bem aí, marcado na setinha, eu tenho um par de cromossomos X e Y. Observe o detalhe que o Y ele é menor do que o X, Nesse caso aqui, como eu tenho o Y, eu já sei que eu estou olhando um cariotipo, uma configuração genética de uma pessoa do sexo masculino, um macho, tudo bem?
Por que que o Y é menor? A gente vai ver à frente, né? Mas a diferença é, tá vendo? O Y é diferente do X, então tenho menos material genético, eu tenho menor condições, né? Menor características para esse cromossomo Y do que no X, né? A mulher, ela precisa de uma bagagem genética para a produção de várias coisas, inclusive para poder gerar a vida, né? Compor a gestação, então ela vai precisar de mais material genético. Por isso que o X é maior do que o XY, a gente vai ver essa diferença à frente. Mas atentem que eu tenho 22 pares de cromossomos autossômicos, ó, todos iguaizinhos, ó, compartilhando as mesmas características, e um par sexual alossomo ou par sexual que vai dar a característica desse indivíduo. Tudo bem? Então nós vamos ter a herança ligada ao cromossomo X, essa herança é sempre relacionada ao sexo feminino, né? Não que vai acontecer só em mulheres, mas ela é dada, né? É uma doença, uma característica dada pela mulher. Nós vamos ter uma herança sexual restrita ao sexo. Quando eu falo de restrito, eu estou relacionando só ao sexo masculino, então na herança ligada ao cromossomo X, eu vou estar relacionado sempre ao cromossomo X feminino. A herança restrita ao sexo, eu vou ter sempre isso relacionado ao Y. E nós vamos ter heranças que são influenciadas pelo sexo. Esse tipo de herança, por exemplo, a gente vai ver à frente a calvície, né? Ela vai ser mais presente nos homens. Eu vou ter mulheres calvas? Sim, mas é raro, né? A influência do sexo masculino faz com que, né, a presença maior de testosterona faz com que essa herança da calvície seja influenciada pelo fator sexual. Tudo bem? Então vamos a mais uma imagem. Aqui a gente tem os pares de cromossomos sexuais na configuração da mulher XX, na configuração do homem XY. Lembre-se que eu falei anteriormente que o Y é menor que o X, né? Então a gente tem essa porção marcada no quadradinho aí, onde eu tenho, né, a porção homóloga do cromossomo, ou seja, onde ele compartilha as mesmas características. A diferença vai estar na segunda parte aí, né? Onde você vai ter o X, né, com maior material genético do que o Y, né? E aí você vai ter a distinção das características, tudo bem? Vamos lá então. Então a herança ligada ao sexo, ela vai estar relacionada sempre ao X. Só que como eu tenho um cruzamento, eu sempre vou ter um X da mulher, né? O que vai diferenciar é que o meu Y só vai haver no homem. X eu vou ter tanto na mulher quanto no homem, mas como a mulher tem 2X, ela vai estar sempre liberando X. Então, quando a herança é ligada ao sexo, né, é ligada ao cromossomo X, ela vai estar presente em maior quantidade, porque eu sempre vou ter X nos cruzamentos, mas eu nem sempre vou ter o Y, né, que é a característica masculina. Embora, lembre-se que estatisticamente, quando a gente for trabalhar as questões, sempre você vai ter aí 50% de chance de ser homem ou mulher, 50% de chance de ser XX ou XY, tudo bem? Então vamos à primeira herança ligada ao sexo, é o daltonismo, né? Então a pessoa daltônica, ela tem dificuldades, né? Ela tem uma falha na sua produção dos cones, que são as estruturas lá no nosso olho que fazem a identificação das cores. E esse é um problema relacionado ao X, né? Ao cromossomo X. Então, por exemplo, se eu tiver um cruzamento de uma mulher com ela normal para daltonismo e um homem normal para daltonismo, né? Só que eles têm o gene recessivo. Então, por exemplo, o gene recessivo está lá na mulher, no X. E o homem, por exemplo, é normal. Vamos voltar a outro exemplo. Se eu tiver esse cruzamento, eu tenho possibilidade de ter um homem daltônico, porque ele vai herdar o X recessivo daltônico com problema e ele vai ter o Y dele normal. Só que como é uma doença relacionada ao X, o X vai se sobrepor e a pessoa vai ser daltônica. A gente vai ver aqui no exemplo, então aqui a gente tem uma mulher normal portadora. Ela é XDzão, XDzinho. O Dzinho significa o gene recessivo que porta a doença.
e um homem daltônico, XDzinho. Então vamos ver as possibilidades. Eu posso ter tanto uma mulher portadora, que não tem a doença, mas vai portar o gene, e uma mulher daltônica, quanto também eu posso ter um homem normal e um homem daltônico. Por quê? Porque eu vou ter, tanto características dominantes, o Dzão sendo compartilhada, quanto o Dzinho, certo? Só que quando eu tenho um Dzinho com um X, um Y, esse Y não vai interferir, porque ele não importa a característica, o que importa é o X. Então, se eu tiver um Y, que vai configurar um homem, com um Dzinho, eu vou ter um homem daltônico. Tudo bem? A gente vai seguir isso aí. É importante vocês também amadurecerem esses estudos em casa. Nós temos a hemofilia, né, que é uma doença também relacionada ao X. Então vamos ao exemplo aí, eu tenho uma mulher portadora, essa divisão significa que ela porta, mas ela não tem a doença. Então ela pode gerar tanto a seus filhos, né, com a doença, sem a doença ou portadores, ou seja, pessoas que têm as características, mas não manifestam a doença. Lembre-se que isso está relacionado ao X. Por exemplo, se eu tenho um X dela que não tem a doença e ela encontra um Y, né, vai ser um homem saudável. Mas se o X dela com o defeito encontrar um Y, eu vou ter a presença da doença, porque o Y não expressa nada nesse caso, tá bom? Importante também vocês estudarem em casa esses heredogramas. O que é um heredograma? Eles são esquemas que a gente usa para poder interpretar as expressões genéticas. Então, no quadro a gente tem aqui, a bolinha representa uma mulher, o quadradinho representa um homem. Quando eu tenho ele em branco, ele não tem a doença. Quando eu tenho ele pretinho, eu tenho a manifestação da doença. Quando eu tenho ele dividido, eu tenho uma heterozigose, ou seja, eu porto a doença, mas não se manifesta. Então, todas essas características aqui vão ser importantes. Quando vocês forem estudar questões genéticas, vocês vão ver um heredograma, tá? A gente vai tentar resolver hoje ainda, nessa aula, uma questão com um exemplo do heredograma. Mas isso é comum. Se vocês verem no livro, não se espantem, leiam a legenda, compreendam para vocês poderem fazer as alternativas e estudar a genética. Nós temos heranças restritas ao sexo, né? Por exemplo, isso aqui, o crescimento de pelos, né, excessivo, ele vai ser presente no homem. Então, ele é uma herança ligada ao Y. Ou seja, se eu tenho uma mulher, ela não vai ter Y, né? Ela vai ter só o XX, então ela não vai ter essa manifestação dessa doença relacionada ao hipercrescimento de pelos, tá? Lembrando que, mas eu vi uma mulher que tem, essa é a raridade, tá? Pode acontecer por um outro distúrbio e não por esse ligado ao Y. A gente tem também a calvície, como eu citei, que é uma herança influenciada pelo sexo, né? Então eu posso ter uma mulher calva, né, com cesão, mas ela pode ter a quantidade de cabelo normal, né? Por quê? Porque ela não vai ter aquela quantidade de testosterona como um homem que vai influenciar nessa queda do cabelo. Agora, um homem, ele vai ter essa presença, né? Então, essa herança, essa doença, esse defeito, enfim, essa característica, ela vai estar relacionada ao sexo, porque ela é influenciada principalmente por questões hormonais ou físicas, enfim, tudo bem? Mas ela pode ser manifesta tanto em homens quanto em mulheres, mas quando ela é influenciada por sexo, no caso da calvície, né, eu vou ter um homem muito mais, com menos cabelo, com queda de cabelo e calvície, em diferença das mulheres, tá bom? Vamos ao nosso exercitando de hoje, tá? Então eu vou ler o enunciado e a gente vai tentar resolver com o nosso heredograma no próximo slide. A hemofilia é uma doença hereditária recessiva ligada ao cromossomo sexual X. Então, se eu tenho genes recessivos, né, XX ali, encontrando, ou um X recessivo encontrando o Y, eu vou ter uma pessoa hemofílica. Presente em todos os grupos étnicos, né, em todas as raças e em todas as regiões geográficas. Então, está em todas as raças em todo o mundo. Não é restrito a uma população. Caracteriza por um defeito na coagulação sanguínea, manifestando-se através de sangramentos espontâneos que vão de simples manchas roxas até hemorragias abundantes. Com base nesse enunciado e nos conhecimentos, né,
é correto afirmar que, letra A, o casamento de consanguíneos diminui a probabilidade do nascimento de mulheres hemofílicas, né? O casamento de consanguíneos são casamento de pessoas com um sangue bem semelhante. Então, eu acredito que isso vá, sim, influenciar a ocorrência da hemofilia, né? De parente, enfim, essas coisas todas. B, pais saudáveis de filhos que apresentam hemofilia são heterozigotos? Se o pai é heterozigoto, né? Não sempre, às vezes eu posso ter também essa heterozigose não presente. Eu posso ter um pai dominante, mas uma mulher totalmente recessiva, né? E aí ela vai doar o X dela para o Y do homem, como é uma doença relacionada ao X, a criança vai ser hemofílica. C, a hemofilia ocorre com a mesma frequência entre homens e mulheres, né? Isso vai ocorrer mais, né, a hemofilia, no caso, em homens, talvez. Por quê? Porque eu tenho o homem, como ele só vai herdar um X da mulher recessiva, então a chance dele ter é maior. Então vamos ver aqui a questão, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente tem o heredograma, né, mostrando que eu tenho um homem saudável, XY, e uma mulher heterozigota recessiva. Dessa combinação aqui, ó, eu vou ter uma mulher hemofílica, como a alternativa, mulheres hemofílicas são filhas de par hemofílico, de pais hemofílicos, e mãe heterozigota para esse gene, tá? Então, por exemplo, vejam que nesse heredograma eu tenho tanto mulheres saudáveis quanto portadoras, mas eu tenho um homem doente, porque aí ele vai herdar o X recessivo com a doença, tá? Então, a alternativa correta são mulheres hemofílicas, são filhas de pai hemofílico, ou seja, o pai tem que ser hemofílico e a mãe tem que ser heterozigota, tá? Então, eu vou deixar também outra questão para vocês resolverem em casa. Acesse a nossa plataforma Eduque, né, a C da Secretaria de Educação. Fiquem bem e estudem.